Boa noite a todos. Meus cumprimentos calorosos e agradecimentos a vocês. Mas não vale, viu? Fazer chorar não vale. Fiquei muito emocionada, tá? Quero inicialmente parabenizar o professor Manuel, a Poliana e toda a equipe e por essa iniciativa. Colocar a Baixada em foco sempre foi um sonho meu. Por isso, eu tenho quase todas as minhas obras, o foco delas é na Baixada e o povo da Baixada. E porque a Baixada do Maranhão, ela é uma região muito rica, como já foi falado aqui. A minha querida Ana Régia, ela falou da beleza e falou de uma coisa que, na verdade, o Fórum da Baixada já está incentivando essa valorização dos frutos, dessa riqueza que nós temos. Eu tenho uma obra que não foi publicada ainda, Tilde, a Trilha do Milagre, que eu falo muito sobre essa riqueza dos frutos nativos daqui da Baixada do Maranhão, né? E então, a Ana Régia falou sobre isso e o Fórum da Baixada já vem, inclusive, desenvolvendo projetos dessa natureza. Por exemplo, o bosque de mangueiras lá de Matinha, né? Que está sendo posto em prática e que pretendemos que isso se desenvolva com outros frutos para outros municípios, né? Então, e quanto ao meu querido parente, tenho orgulho de dizer que ele é meu parente, viu? Nós somos Pinto. O que ele falou aqui de uma importância vital. Mais à frente eu toco nesse tópico do Fórum da Baixada e também já conheci esse projeto dele, que é muito... porque é inadmissível que estejamos tão pertinho. Às vezes na Europa e no resto do mundo tem pontes, tem estradas sobre o mar, sobre o oceano, e nós temos dificuldades aqui para fazer uma estrada sobre o mangue. Inadmissível nos dias de hoje, né? Eu acho. Então, eles já falaram tanto sobre Baixada que eu, mesmo sei, parece que eu estava adivinhando que eles iriam falar tanto, que eu resolvi fazer assim uma síntese, rápidas pinceladas sobre o que é a Baixada. Tanto que quando o professor Manuel me perguntou o título, eu não sabia dizer qual era o título, eu estava disposta a chegar e começar aqui sobre uma conversa informal com vocês, né? Mas aí, já que ele queria um título, eu coloquei um olhar sobre a Baixada do Maranhão. Então, esse olhar vai abranger o olhar da Ana Régia, do Luiz Figueiredo e de todos que somos baixadeiros, né? Que temos essa raiz maravilhosa que tanto nos orgulha, né? Então, a Baixada é isso, gente. É uma região muito rica em todos os sentidos. Além dos recursos naturais, ela guarda em si um legado de padrões sociais que não foram registrados na história escrita, mas que se mostram claramente no comportamento dos seus filhos. É encantador a gente observar as peculiaridades culturais da Baixada do Maranhão. Só quem conhece, quem vai e vê de perto para entender essa riqueza, né? E esse encanto. Ali, a miscigenação de índios com os forâneos portugueses, africanos, e sírios, e libaneses, e italianos, e alemães, e poloneses que foram chegando depois, porque tem de tudo isso, sabia? Só pode ser comparada a uma receita onde a gente junta variados ingredientes em um único caldeirão e cria um prato único, de sabor inigualável, mas que sabe muito a herança lusitana.
Então, seja no linguajar, nos sobrenomes ou nas manifestações culturais, tais como as festas pias com suas quermesses e procissões, os bailes de São Gonçalo e as festas do Divino Espírito Santo, e até mesmo no miscigenado Bumba Meu Boi, do qual o bailado do boi investindo sobre a assistência sempre me faz lembrar as touradas à corda da Ilha Terceira, nos Açores. Isto sem falar nas cidades maranhenses que são homônimas das cidades portuguesas. A nossa Viana, homônima de Viana do Castelo, Penalva, de Penalva do Castelo, aí Guimarães, Monção. E lembrando que Viana e Cantanhede já são geminadas com suas homônimas portuguesas, com suas irmãs portuguesas. E tudo isso se explica pelo fato que depois dos índios, senhores da terra brasilis, os portugueses foram os primeiros a chegar por aqui. E eles trouxeram consigo os seus costumes, expressões idiomáticas, todo esse encanto, essa mistura é que forma esse encanto que nós encontramos agora, temos a sorte de encontrar. Mas eu estudei História e Direito aqui na Universidade Federal do Maranhão. E esse período do curso de História, o professor quis que escrevêssemos uma primeira dissertação, que a gente escolheria o tema. E o tema que eu escolhi foi falar sobre São Vicente Ferrer. Só que, para minha surpresa, eu fui buscar fontes e praticamente não encontrava fontes escritas. Muito difícil. Na verdade, é uma garimpagem, você tem que garimpar realmente, porque você só vai encontrar fontes primárias, tá? Então, aí, com muita pesquisa, escrevi o primeiro livro, São Vicente Ferrer, História, Povo e Cultura, que o professor Manuel tem um exemplar, né? Porque a obra está... Não, pois é. Foram 1000 livros que esgotaram-se rapidinho. Então, mas teve um outro trabalho, além de outros, que me chamaram muita atenção sobre a imigração, porque era uma curiosidade que eu tinha. Quem de Portugal, a gente sabe que chegaram os portugueses, mas quem? De onde vieram essas pessoas? E aí, a professora Estessa Marques, ela esteve em Portugal, esteve na Torre de Belém, onde é feito o tombamento da história em Portugal, ela esteve nos Açores, e ela escreveu uma dissertação sobre a chegada dos imigrantes portugueses aqui no século XIX, no século XVII. E isso com a finalidade, eles vieram com a finalidade de povoar as províncias do norte, né? Então, a coroa portuguesa contratou proprietários de navios para arrebanhar portugueses nas aldeias do norte e nos Açores, com a finalidade de emigrar para o Brasil. E essa história tem aspectos verdadeiramente interessantes, porque, por exemplo, no leque de vantagens ofertadas, havia a possibilidade de arranjar esses maridos para as moças solteiras. Porque com o alistamento dos homens, dos jovens, para as grandes navegações, as possibilidades das jovens solteiras de escapar do celibato eram muito pequenas. E ficavam muitas solteironas. Então, uma das possibilidades que eles mostravam era chegar aqui no Brasil, ter o soldado dos fortes, arranjar marido para as moças. Isso entre outras coisas. Nosso tempo é curto, não dá para entrar muito, porque esse assunto é tão rico que dava para a gente explorar bastante, né? O embarque dessas pessoas, desses imigrantes, teria se dado em Viana do Castelo e Angra do Heroísmo, principalmente. Daí que aqui, algumas comunidades, o pessoal fala muito, porque eu sou açoriano, porque não sei o quê, é a cultura açoriana. Gente, a cultura açoriana é a cultura do norte de Portugal. Porque em Portugal fica uma coisa bem distinta, a cultura do norte, o linguajar
do norte e do sul tem uma diferença muito grande. Dá para perceber tanto no aspecto linguístico como em outros aspectos culturais, né? Então, tanto que na Baixada do Maranhão a gente percebe bem claramente a influência do galego e do mirandês no português clássico. Aliás, foi esse coquetel linguístico resultante da mistura do português clássico com o galego, o mirandês e as línguas nativas e os dialetos africanos, foi daí que nasceu o nosso baixadês. De que o Flávio Braga até escreveu o dicionário de baixadês, e o meu romance, O Quarto Marido, ele também tem um glossário bem interessante. E sabendo o que mais? Pelos contatos que eu tenho atualmente com os portugueses da região do Minho, eu vejo grande probabilidade de que hoje haja mais grupos de dança folclórica de Vira do Minho em São Luís do Maranhão do que em Viana do Castelo. Vocês acreditam? Com certeza tem mais em São Luís. Então, anotando-se que, embora aqui em São Luís até a Câmara Municipal tenha sido fundada por esses imigrantes que vieram primeiro, e eles tiveram uma influência muito grande, não foi só a Câmara, várias outras secretarias, órgãos públicos foram fundados por eles, né? E aí o pessoal diz, não, foram os açorianos, porque a última parada lá foi em Angra do Heroísmo dos Açores, a última parada dos navios, né? Lá eles recarregavam de água, de alimentos e tal, e juntavam mais imigrantes para trazer, né? Então, mas a verdade que a gente tem que lembrar é que, como o primo Luiz aqui já falou, 70% mais ou menos da população de São Luís, quem não nasceu na Baixada é descendente de baixadeiro. Porque nós já fomos, sim. E nesse livro, 100 anos como Livro do Campo, que é um romance sobre a vida de uma mulher nascida em Cajapió, e essa mulher, ela ficou órfã, foi trazida pelo tio para ser criada aqui em São Luís. Nesse livro eu falo um pouquinho dos campos de Cajapió, eu falo um pouquinho da travessia de lancha para vir para cá, da dificuldade que era passar no Boqueirão, rezando a Maria e tal, morrendo de medo, né? O desembarque na Praia Grande, com os catraeiros, com toda aquela... Então, nesse livro eu falo sobre isso e falo um pouco sobre a São Luís, da primeira metade do século XX. Como a personagem encontrou. E essa personagem, ela termina, depois ela foge de casa com um homem e vai para Teresina, e lá ele abandona ela, e um caixeiro viajante, e ela retorna a São Luís, já acompanhando uma madame. E ela passou a vida inteira, 100 anos, ela viveu 104 anos. Eu não podia deixar de escrever a história dela depois de conhecê-la, porque foi uma pessoa que ela não sabia ler nem escrever. Ela desenhava o nome dela e muito mal. E ela mesma admitia que foi preguiça mesmo de estudar, tentaram voltar para estudar e ela tinha preguiça. Mas passou 100 anos praticamente morando aqui em São Luís, que ela chegou mocinha, novinha, mas no final da vida ela terminou indo viver no asilo de mendicidade, e quando ela faleceu, que me avisaram que eu fui lá, eu estava sendo velado na capela do asilo, o corpo dela, aí foi engraçado, tinha um velhinho chorando copiosamente do lado do caixão dela. E depois eu perguntei para a diretora do asilo, gente, quem era aquele velhinho que estava ali chorando?
Ela disse, era o atual namorado dela. O atual. Vocês já imaginaram como era especial uma mulher dessa que aos 104 anos ela morre deixando o namorado chorando desesperado do lado do caixão? Então, mas eu trouxe o livro para vocês porque ele fala sobre essa baixadeira de Cajabió e alguns aspectos de como os baixadeiros chegavam aqui, o impacto que eles tinham ao visualizar a capital, as luzes da capital, tá? Então, por isso eu trouxe esse livro para vocês. Então, voltando à dissertação de Stessa Marx sobre a imigração portuguesa, consta que vários navios carregados de imigrantes levantaram âncora em direção ao Brasil ainda no século XVII. O primeiro deles seria um navio chamado São Macaio. E sobre ele existe até mesmo uma musiquinha que é cantada ainda hoje nos Açores. Uma daquelas modinhas açorianas, né? São Macaio, deu a costa a costa do Maranhão. Mas todo mundo se salvou. Só o São Macaio não. É que, saindo dos Açores com 84 casais, o São Macaio teria ido a pique nos baixinhos de Alcântara. Felizmente sem vítimas humanas, porque os passageiros e tripulantes teriam nadado, já estavam bem pertinho de Alcântara, nadaram e todos se salvaram, né? E provavelmente foi esse pessoal que o Luiz falou ainda agora, que foi para Alcântara e de Alcântara se espalhou ali pela Baixada. Inicialmente foram os primeiros, né? E depois dessa primeira leva, veio outro navio com 300 casais. Esses 300 casais eram para ficar 150 em São Luís, 150 seguir para Belém. Mas a viagem foi tão sofrida que eles pediram permissão para descer todos aqui, para dar uma voltinha, esticar as pernas, e se recusaram a seguir viagem. Nós não vamos, e aí o contratador quis brigar, e vocês têm que seguir, vocês ficaram acertados para seguir para Belém. Aí eles fizeram até um abaixo-assinado para o rei de Portugal para não ir para Belém, para não seguir, né? E assim, depois desse veio um com 150, depois vários outros navios. Ou seja, um mundão de gente. Porque se a gente considerar que um casal, porque eles citam um casal, 300 casais. Um casal, ele significava pai, mãe, filhos, agregados, gato, cachorro, papagaio. Papagaio não, papagaio estava no Brasil, né? Então, aí, recentemente, eu li na internet que a história do São Macaio foi uma lenda açoriana. Outros dizem que o navio de fato existiu, mas que a embarcação teria ido a pique, foi na Baía de São José, e não no litoral alcantarense. Sinceramente, eu não vejo consistência nesses argumentos. Em primeiro lugar, porque eu acredito que toda lenda nasce de algum fato, de alguma coisa que tenha consistência. De modo que essa história me parece pouco palpável, né? Até porque, até hoje, nos Açores eles cantam essa modinha do São Macaio, que deu a costa nos baixinhos do Maranhão. Como é que de uma coisa que não existia, eles juntaram tudo isso? Não, tem alguma coisa de real, né? Eu prefiro imaginar que o São Macaio existiu de fato e que uma boa parte do povo da Baixada descende desses primeiros imigrantes. Isso era uma coisa que eu queria muito saber. De onde viemos? Sim, de Portugal. Mas de que lugar de Portugal? Por que nós temos certos aspectos culturais, certos costumes, né? O fato é que para o Maranhão e consequentemente para a Baixada vieram representantes das mais tradicionais famílias portuguesas, embora praticamente ninguém que chegou aqui fosse rico. Todos vieram em busca de oportunidades.
Por exemplo, em Maracu, no encontro passado, em Maracu chegou um sobrinho do grande ministro português, o Marquês de Pombal, que mandava mais que o rei. Ele deu origem, esse homem deu origem aos Mendonças, aos Furtados de Viana e regiões circunvizinhas. Mas eu não vou adentrar nessa cena, porque, como eu falei, já foi explorado na semana passada, né? Mas consta também nos assentamentos de carta de datas da freguesia de Viana, que no final do século XVIII, um homem chamado João Pinto teria se registrado para receber uma carta de data, né? E só que esse homem, assim que ele chegou aqui, ele pegou em paludismo, né? Parece que essas febres palustres não é um problema novo na Baixada, né? Já existia na época. E ele chegou a falecer de febres, e com isso, quem recebeu a Sesmaria foi a esposa e as filhas, né? Então, segundo a tese dessa questão de família, que eu quero falar um pouco para vocês, segundo a tese do historiador, promotor de justiça e membro da Academia Paranaense de Letras, Rui Cavalim Pinto, e também de outros historiadores portugueses e espanhóis, o primeiro homem a receber o apelido Pinto foi Paio Soares, que era um cavaleiro que lutou ao lado de Dom Afonso Henriques, do conde Dom Afonso Henriques, pela fundação do Reino de Portugal, ainda no século XII. E teria havido um evento que ele chegou na frente do rei e o rei estava muito sujo de sangue, ele estava muito sujo de sangue, e o rei disse: como vim despinto? E aí ele deixou escrito em versos que aqui jaz, que nas batalhas da vida em que se achou, as armas sempre pintou com o sangue dos inimigos. E um grande rei que me estimava, vendo-me de sangue tinto, quis que eu me chamasse Pinto, porque tão bem me pintava. Como veio, o parente Portuga, Paio Soares Pinto, porque ele se registrou depois no cartório Pinto, né? Era um poeta, além de ser um nobre cavaleiro. Nobre cavaleiro do primeiro rei de Portugal, que foi o Dom Afonso Henriques, né? Ou seja, de quem ele lutou ao lado em 5 batalhas contra os muros. Então, acho que se pode dizer que Paio Soares Pinto ajudou a fundar o reino de Portugal. E foi um descendente dele que chegou aqui para nós também, como de outros, né? A verdade é que a maioria dos sobrenomes da Baixada é de origem portuguesa, entre os Mendonças, Berredos, Pintos, Souza, Soares, Monteiro, Costa, Figueiredo. A Baixada do Maranhão, quase todo mundo é parente. Mesmo aqueles que dizem: não, meu Costa é de outro ramo. O galho pode até ter sido cortado, levado para outro lugar, mas a árvore é a mesma. E eu creio que deva ser por isso que os baixadeiros podem até brigar quando estão longe, mas quando se reencontram longe da sua terra, é uma alegria tão grande, aquela alegria de volta para casa, independente de um ser de Viana ou outro de São Vicente Ferro. Porque eu encontrei um vianense em Brasília, e ele ficou tão feliz que ele disse: então é minha conterrânea, porque a Baixada é uma só. E aí ele foi me falar que ele estava ali porque os filhos venderam as terrinhas deles e tal, e eles ficaram sem condições de ficar sozinho em Viana. Mas ele falou o seguinte: minha senhora, quando eu chego em São Luís, eu me sinto no quintal de casa, mas quando eu chego em Viana, até a beira do campo é a minha casa. Gente, isso é uma coisa muito forte. Para mim, é porque o natural da Baixada, quer dizer, essa coisa do sangue, o sangue cheira. E o natural da Baixada é uma figura singular. Ele jamais deixa de ser um baixadeiro.
ele mude para a capital, para o Sudeste, para os Estados Unidos, Europa, será sempre o bachadeiro, porque ele pode até sair da Baixada, mas a Baixada não sai de dentro dele. Ele continua, o coração continuar lá, vai continuar lá onde ficou enterrado seu umbigo, ou para dizer umbigo, para falar em bom baixadez, né? Então, anos atrás eu encontrei esse caboclo, eu achei isso muito interessante e achei que às vezes os filhos tiram os pais do seu habitat natural, pensando no bem deles, na verdade estão fazendo um grande mal. O sofrimento que a pessoa sente longe da terra termina até apressando talvez a morte dele, né? Então, eu quero dizer para vocês que as peculiaridades e a riqueza cultural da nossa região é muito grande. E por isso mesmo, o nosso povo é grandioso, é muito lindo. E por isso mesmo, a Baixada do Maranhão é muito mais do que um território. É um sentimento, é uma sensação de pertencimento. A cultura da Baixada é um conjunto de usanças diversificadas presentes nas manifestações folclóricas, das festas pias até o medo de visagem e assombrações. Dos usos culinários até o trabalho artesanal desenvolvido com fios e linhas nos fusos, teares e almofadas, ou nas folhas de babaçu e tucum em forma de cofos, abanos, mensapas. Como eu escrevi nos meus livros São Vicente Ferro, História, Povo e Cultura, e nestes serões da Baixada que eu trouxe aqui para vocês também, a Baixada vivenciou um marasmo secular, pela omissão dos poderes públicos, pela acomodação do seu povo. Isto porque no período chuvoso, como o Luiz já falou, os campos e lagos transbordam e há fartura de pescado. Mas na seca, os campos viram longas extensões de duros torrões sobrevoados somente por gaviões e urubus, onde impera a fome devido à má administração e manejo dos recursos hídricos. Mas tal situação pode estar com os dias contados, pois a mudança depende de nós. Infelizmente, já se pode considerar que algumas iniciativas e projetos idealizados nos últimos anos estão trazendo as primeiras luzes para um alvorecer com melhores condições de vida para a região. O Fórum da Baixada trouxe à baila novamente o projeto que foi uma provocação dos prefeitos da Baixada, como o Luiz falou, né? Para fazer o projeto dos diques da Baixada, que foi apresentado na Câmara Federal pelo deputado maranhense de Viana, Antônio Gaspar, nos anos 80. Esse projeto é o que se mostra de mais viável como solução para a administração dos recursos hídricos da nossa região. E com o advento da internet, o mesmo Fórum da Baixada vem promovendo uma integração entre os baixadeiros, trazendo à baila uma série de questões da problemática regional que agora podem ser discutidas em tempo real, facilitando o estudo das diversas situações para, de acordo com as singularidades e pontos de vista de cada comunidade, mostrar suas potencialidades e buscar soluções mais viáveis para cada um, de modo a melhorar o dia a dia dos baixadeiros. Com essa nova concepção de trabalho para o reconhecimento do potencial atípico de cada localidade, alguns baixadeiros já estão tomando iniciativas visando efetivamente a exploração dos seus territórios de acordo com as singularidades e a capacidade de cada um. E assim é que algumas comunidades já estão aproveitando os recursos hídricos e a vocação agropecuária da região para desenvolver projetos nas áreas de piscicultura, agricultura e pecuária, e buscando inserir os seus produtos no mercado local e até mesmo no mercado externo, como é o caso da cooperativa de piscicultores de Itães, né, de Matinha, que está levando adiante o nosso produto. E é isso que todo mundo tem que fazer. O saudoso vicentino Gregório Sodré, pai da juíza Ana Lucrécia, chamava São Vicente Ferro de Terra Santa, ou Principado, uma sátira ao caso da Câmara Municipal de São Vicente, que pretendeu legislar sobre trânsito, que é competência do governo federal. Eu chamo toda a região de Municípios Unidos da Baixada do Maranhão. E peço a Deus que essa união
Que a união desses povos irmãos seja o anúncio de um novo tempo para a nossa terra e para a nossa gente, possibilitando que a Baixada possa, enfim, despertar da sonolência para uma noite secular para entrever as luzes de um alvorecer que traga progresso e melhores condições de vida para todos. Então eu só tenho a parabenizar o professor Manuel e a equipe por essa iniciativa e dizer que expedições ecoturísticas, como essa que aconteceu já agora na semana passada, na semana atrasada, projetos como esse de Matinha, trazer projetos como esse do professor Manuel, a criação da disciplina da Baixada do Maranhão, é a realização do meu sonho, trazer a Baixada ao foco de debates, trazer à baila a Baixada, para que a gente possa discutir os problemas e trazer soluções, porque a nossa Baixada é linda, gente, e ela merece estar no foco do mundo inteiro, tá? Ela merece que todo mundo reconheça a sua beleza e o seu potencial. Um grande abraço para todos, muito obrigada, e muito obrigada mais uma vez pela surpresa que muito me emocionou, eu não esperava.